Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Atos 26, versículos 17 e 18, está escrito assim: livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Amém, igreja? Jesus está conversando com o apóstolo Paulo, que era um perseguidor. Aqui ele ainda se chamava Saulo. O próprio Saulo, agora Paulo, está dando testemunho, dizendo o que foi que Jesus lhe disse quando o encontrou no caminho de Damasco. Disse que estava colocando ele como ministro e testemunha de que ele está vivo, colocando ele como um pregador do evangelho, se declarando Jesus, o Salvador, e dizendo, conforme nós lemos aqui no versículo 17, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Amém? Eu vou ler de novo o versículo 18 e quero que toda a igreja repita em seguida. Vamos lá. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Esse versículo 18 é fantástico. É inacreditável o que ele sintetiza sobre a humanidade. Quando Jesus disse, eu te envio para os gentios, isto é, para as gentes do mundo, para lhes abrires os olhos, porque a humanidade está cega, não consegue enxergar, e das trevas os converteres à luz. A humanidade está em escuridão, precisa da luz do mundo, que é Jesus. E do poder de Satanás, olha só, Jesus falando, convertê-los do poder de Satanás a Deus. Mudar de senhor, mudar de jugo, mudar de lado, a fim de que recebam a remissão dos pecados, isto é, o perdão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, isto é, parte, comunhão entre os santificados. Santificados como? Pela fé em mim, disse Jesus. Você crê nisso? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para aquilo que Jesus disse, a palavra do Senhor. Mas a melhor salva de palmas, igreja. Quer ver estas palmas melhorarem? Abra a tua boca e dê um glória a Deus bem alto. Oh, glória! Isso, aplaude mais e dá glória a Deus. Dá um glória a Deus bem alto, glorifica, dá glória, glória, glória. Você que está ouvindo pela rádio em casa ou no seu veículo, dá glória a Deus também. Isso, vamos levantar um grande louvor agora em todo o Brasil. Vamos glorificar, dá glória, glória, glória e aplaude mesmo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe o louvor do teu povo aqui nesta igreja, e o louvor que está sendo levantado em todo o Brasil, porque pessoas através da rádio estão te glorificando e te aplaudindo agora. Abre o céu para receber, e manda, Senhor, a tua virtude, manda o teu poder, onde estiver uma só pessoa te aplaudindo, te glorificando, manda a tua graça agora. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada, esta palavra poderosa. Quem somos nós para dizer alguma coisa? Este povo quer ouvir a tua palavra. Então vem o Senhor agora e tome o lugar do pregador, tome a boca do pregador, use os lábios do pregador, retira todo obstáculo, tudo que
que se opõem à pregação da tua palavra, e envia agora a tua palavra com poder e autoridade, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Oh, glória, coisa boa, não? Como é bom sentir o poder de Deus. Como é bom sentir a presença de Deus aqui. Quem está sentindo a presença do Senhor? Glória a Deus. Senta, por favor. O objetivo da pregação do Evangelho, quando Jesus chamou Saulo, que era um perseguidor, Jesus disse: eu vou te livrar daqueles que te perseguirem agora. Você que me perseguia será perseguido por causa do meu nome. Você vai sofrer por causa do meu nome, porque você fez pessoas sofrerem. Pessoas que acreditavam em mim, você as fez sofrerem. Agora você vai sofrer na tua carne o amor por mim. Você vai querer sofrer por causa do meu nome. Jesus disse tudo isso a Saulo. E Saulo estava confuso. Puxa, aquele Jesus que eu achava que era um embusteiro, um enganador, um falso profeta, um mentiroso, um homem possesso de demônios, foi ele agora que apareceu a mim no caminho de Damasco. E ele está falando de uma maneira tão amorosa comigo. Quer dizer que ele ressuscitou mesmo, ele está vivo de verdade. Mas para que ele me quer? Para que ele me quer se eu fui um perseguidor, se eu fui um blasfemador, se eu fiz as pessoas até negarem a fé, eu torturei as pessoas? Olha aqui, ó. Veja o versículo 10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Paulo está dizendo: para que ele me quer? Se eu fui contra, se eu persegui, se até ajudei a matar pessoas que acreditavam em Jesus, Jesus deixou claro: eu quero você. Não só você, mas todos os que eu salvo. Eu quero que vocês comecem a pregar o evangelho desse Jesus, para abrir os olhos daqueles que estão nas trevas e os converteres à luz, fazer a pessoa mudar. Converter a pessoa do poder de Satanás a Deus. Olha só, as pessoas que estão no mundo, elas estão cegas, elas não enxergam, elas estão em escuridão e elas estão debaixo do poder de Satanás. Tem que haver uma conversão das trevas para a luz, uma conversão de Satanás para Deus. A pessoa tem que mudar, a fim de que recebam o perdão dos pecados. A pessoa tem que ouvir o evangelho. Jesus está dizendo para Saulo e para nós: tem que pregar para converter as pessoas das trevas para a luz e de Satanás para Deus. Então Jesus está declarando que existe no mundo um poder das trevas que mantém as vidas aprisionadas, e que as pessoas que estão debaixo deste poder das trevas estão em escuridão e estão cegas. E nós temos que abrir os olhos destas pessoas e convertê-las do poder de Satanás a Deus, para que recebam o perdão dos pecados e parte entre aqueles que serão salvos pela fé em Jesus Cristo. Agora, o que me chama muito a atenção aqui nesse versículo 18, e é isso que eu quero enfatizar com você, é justamente essa atuação de Satanás. Jesus colocou como prioridade a pessoa se converter de Satanás para Deus, das trevas para a luz, a pessoa mudar, sair do mundo, sair da escuridão. Quer dizer que Satanás está debaixo, ou por cima até, ou é o responsável, está por detrás. Satanás está por detrás de todo o sofrimento das pessoas aí do mundo. É prioridade para Jesus. Jesus está dizendo: eu estou te salvando, eu quero que você faça isso. Quero que você anuncie para eles, quero que as pessoas ouçam o evangelho, quero que as pessoas se convertam das trevas para a luz e que elas saiam de Satanás para Deus, porque elas estão servindo Satanás. Quer dizer que Satanás existe.
e ainda hoje é o responsável por aquilo que está acontecendo com toda a humanidade. Os antigos, bem antes de Cristo, cerca de 3.500 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, na Babilônia, eles já acreditavam em demônios, isto é, espíritos que atrapalhavam as pessoas. 500 anos antes de Cristo, nasceu um filósofo chamado Sócrates. E Sócrates, ele vai ensinar para os seus discípulos, entre eles Platão e Aristóteles, que existem demônios. E o próprio Platão, quando vai escrever os ensinamentos do seu mestre, que era Sócrates, que foi um filósofo grego, viveu na Grécia 500 anos antes de Cristo, Platão vai escrever que ele mesmo tinha um demônio particular e que esse demônio falava dentro dele e lhe dava inspiração. Os filósofos antes de Cristo, na Grécia, declaravam que cada pessoa tinha um demônio. Então, a crença no demônio ou no espírito mal é anterior até à Bíblia. As pessoas sentem de alguma maneira que há espíritos nos ares. Pode ser o povo que for. Todos os povos acreditam em espíritos. Alguns acreditam em espíritos maus e bons, outros acreditam em espíritos julgando que são de pessoas mortas, mas até hoje não se encontrou um povo na face da terra que não tivesse essa crença de que existem espíritos maus. E Jesus Cristo está querendo que as pessoas se convertam de Satanás para Deus. Olha só, eu disse para você que antes da Bíblia ser escrita, os seres humanos já tinham essa noção de que existiam demônios. Sócrates disse: todas as pessoas têm um demônio particular. Platão disse: eu ouço a voz de um demônio interior que fala em mim e me dá inspiração. Isso era ensinado. Quando a Bíblia foi escrita, a Bíblia antigamente era só o Antigo Testamento, começando em Gênesis, e eram os 5 primeiros livros da Bíblia. No Antigo Testamento, pouco se falou sobre demônio, ou demônios. E mesmo até o livro de Malaquias, todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, pouco fala a respeito dos demônios. Mas há algumas passagens interessantes no Antigo Testamento que começam a esclarecer o papel dos demônios. Fora aquela atuação da serpente logo no início da criação, ela engana o homem, engana a mulher, faz o homem e a mulher desobedecer a Deus, mas ali surge como serpente. Não fala que era demônio, não fala que era Satanás. Hoje nós sabemos que era Satanás, nós sabemos que era o demônio, mas no Antigo Testamento não havia essa ideia clara a respeito dos demônios. Mas eu quero ler com você algumas referências no Antigo Testamento, para você ir entendendo do que o Senhor Jesus quer que a humanidade se converta. Jesus quer que as pessoas se convertam de Satanás para Deus. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso no Antigo Testamento. Levítico capítulo 17, versículo 7. Olha só, está escrito o seguinte: e nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhes-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Mas as pessoas naquela época, inclusive o povo de Israel, sacrificava para demônios. Mas como assim? Que tipo de demônios? Daqui a pouco você vai descobrir. Vamos ver em Deuteronômio capítulo 32, versículo 17. Está escrito assim: sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Quer dizer que os povos antigos, e mesmo nessa época em que Deuteronômio foi escrito, os povos faziam sacrifícios, tanto sacrifícios de animais como sacrifícios humanos, para deuses, vários deuses. E a Bíblia está dizendo, eles pensavam que estavam sacrificando para outras divindades, outros deuses, mas eles sacrificavam para demônios. Pensavam que estavam servindo a Deus ou a outros deuses, mas eles estavam oferecendo sacrifícios aos
diabos. Continuando, Salmo de número 106, e são poucas mesmo as referências a respeito dos demônios no Antigo Testamento, mas você já vai começar a formar uma ideia. Salmo 106, versículo 35, vamos ler até o 37. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Já está começando a surgir uma ideia. O que a Bíblia classifica como demônios? Os ídolos, outras divindades, outros deuses representados através de ídolos. Então eles estavam sacrificando aos demônios. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, no versículo 1, nós vamos ter uma referência aqui de quando Davi, ele vai numerar o povo de Deus. Está escrito assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Davi era um homem de Deus, mas Satanás surge aqui com o seu nome, que quer dizer adversário, já influenciando a vida de Davi. O rei Roboão, quando ele se desviou dos caminhos do Senhor e passou a servir os demônios, ele não estava lá adorando o diabo da maneira que você pensa que o diabo é, porque ele achava que estava adorando a outros deuses. Veja o segundo livro de Crônicas, capítulo 11, versículo 15. E ele, o rei Roboão, constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Quer dizer que ele tinha feito uma imagem no formato de um bezerro e ele oferecia sacrifícios para aquela imagem, e a Bíblia está dizendo que ele estava oferecendo essas coisas, as suas ofertas, os seus sacrifícios para os demônios. No livro do profeta Zacarias, bem ali, quase no fim do Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver que Satanás, já nomeado, já desmascarado, já identificado, ele atua para ser adversário daqueles que querem servir a Deus. Olha só. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Satanás aqui com um nome bem identificado, mostrando que o seu trabalho é atrapalhar, é destruir, é prejudicar, e que ele se disfarça como outros deuses, ou outras divindades, ou outras entidades, e que ele quer que as pessoas se prostrem diante de ídolos, ídolos que são proibidos por Deus, não importa o que representem, porque esses ídolos, na verdade, a Bíblia chama de demônios. Isso é o que você está vendo no Antigo Testamento. É muito pouca informação. É pouquíssima informação. No Novo Testamento é que nós vamos ter a coisa bem esclarecida, porque o próprio Senhor Jesus vai se encarregar de desmascarar o diabo. Porque se ele está salvando Saulo para que ele converta as pessoas de Satanás para Deus, se ele está levantando pregadores e pregadoras para anunciar o evangelho, é porque ele quer que as pessoas se convertam de Satanás para Deus, dos demônios para Deus. Então o próprio Senhor Jesus, quando ele veio aqui na terra, o que ele veio fazer? Ele veio converter as pessoas de Satanás para Deus. Ele quer que as pessoas parem de servir a Satanás e passem a servir a Deus. Então Jesus Cristo vai esclarecer essa matéria a respeito dos demônios, e os evangelhos mostram logo no início, quando após o batismo nas águas, Jesus Cristo é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e ali o diabo aparece para tentá-lo. Você conhece essa passagem do evangelho. Satanás aparece ali para tentar seduzir Jesus ou levar Jesus a erro. E Jesus rejeita Satanás.
Ele rejeita as obras do diabo e ele rejeita todos os favores que Satanás está oferecendo. Se o seu nome quer dizer adversário, inimigo, como que ele pode pretender ajudar alguém? Como que alguém pode acreditar que Satanás faz qualquer favor? Então Jesus Cristo, ele vai agora mostrar as obras do diabo e ele vai começar a dar nome para Satanás. Jesus vai dizer que o nome de Satanás também é maligno. Veja comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 38. O campo, disse Jesus, é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então Satanás é maligno. Jesus, além de chamar Satanás de maligno, ele chama Satanás de inimigo, mostrando que ele não é amigo de ninguém, não. Veja o versículo seguinte. Jesus falou: o inimigo que o semeou é o diabo. Diabo e Satanás e o maligno são a mesma pessoa. Jesus disse que outro nome do diabo também é homicida, porque essa é a natureza dele. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. E Jesus vai falando essas coisas e vai guerreando contra o demônio, contra Satanás, contra o maligno. Jesus vai guerreando contra o inferno. E ele fala o seguinte aqui, ó: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, é assassino, e não se firmou na verdade. Jesus vai dizer que ele também é mentiroso. Olha só, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E Jesus diz que ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo é tudo isso, em poucas palavras. E Jesus Cristo disse que o diabo é o príncipe deste mundo. Aqui no capítulo 14, versículo 30, olha só: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. No final do ministério de Jesus, quando ele estava para ser preso, ele disse para os discípulos: eu não posso mais falar com vocês. Eu estou vendo que o príncipe deste mundo está se aproximando de mim. Então Jesus declarou que o diabo governa o mundo, que ele é o príncipe deste mundo. Jesus Cristo, durante os 3 anos e meio em que estava pregando o reino de Deus aqui na terra, ele fez guerra contra o inferno. Ele mostrou que ele tinha vindo para realmente converter as pessoas de Satanás a Deus. E todas as pessoas que estavam dominadas por Satanás, ele libertava para que a pessoa pudesse servir a Deus. E Jesus Cristo, aqui neste mundo, vai dizer, inclusive, depois de ter curado um homem, que Beelzebu, o príncipe dos demônios, o chefe dos demônios, é Satanás, é a mesma pessoa. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22. Está escrito assim: trouxeram então a Jesus um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Querendo dizer, não é ele o Messias? Mas os fariseus eram uma seita religiosa rigorosíssima. Aliás, Saulo era fariseu. Era uma categoria religiosa que achava que só ela estava certa e servia a Deus com zelo, com um rigor extremo. E esses fariseus acusaram Jesus de curar aquele cego através do poder de Beelzebu, através do poder do demônio, através do poder do diabo. Poxa, então o diabo deve ser muito mais poderoso do que Deus, porque no Antigo Testamento todo não tem um só cego que foi curado por Deus. Então, se Jesus está representando Beelzebu, se ele está curando pelo poder de Beelzebu, então Beelzebu é mais poderoso do que Deus.
Olha que acusação que eles fizeram contra Jesus. Eles disseram, olha só, mas os fariseus ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então aqui a ideia dos demônios já está bem clara. Os demônios causam enfermidades, os demônios causam tormentos, eles agem nas pessoas, causam sofrimentos. O príncipe dos demônios chama-se Beelzebu, e Jesus Cristo está curando as pessoas que são atormentadas por Beelzebu. É acusado de ser um farsante, é acusado de ser um curandeiro usado pelo diabo, mas Jesus, sabendo disso, falou aos fariseus. Versículo 25, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, olha só, Beelzebu e Satanás é a mesma pessoa. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então Satanás tem um reino muito bem organizado para fazer as pessoas sofrerem. Todo o sofrimento é causado pelo diabo. Jesus Cristo quer que as pessoas se convertam de Satanás para Deus. E ele acusa Satanás e Beelzebu de serem a mesma pessoa. Jesus está em guerra contra o inferno o tempo todo, realizando curas, milagres, prodígios e maravilhas. E ele não permite que o diabo prevaleça contra as pessoas. Ele quer que as pessoas sejam libertas do poder de Satanás, passem a enxergar que estavam servindo Satanás anteriormente e passem a servir a Deus. Jesus Cristo fazia esse trabalho, mas chamou os seus discípulos, os que ele tinha 12 discípulos, e deu poder a esses 12 discípulos, poder sobre os demônios. Veja aí Lucas capítulo 9. E Jesus, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Nós temos que pregar o evangelho, mas temos que expulsar os demônios. Porque a pessoa que está possessa ou que está oprimida pelo poder de Satanás, ela está cega, ela não vê as coisas de Deus. Ela está em escuridão, ela está em prisão, ela tem que ser liberta. Por isso que Jesus chamou os 12 discípulos e deu poder a eles para expulsar todos os demônios, para curar as enfermidades e para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Aí Jesus Cristo, depois de dar poder aos 12, ele mesmo continuava expulsando os demônios, pessoalmente expulsando Satanás. Aí ele chama 70 pessoas, 70 homens, e dá para estes 70 o mesmo poder que ele tinha dado para os 12, poder para expulsar os demônios. Vamos aqui no capítulo 10 de Lucas, versículo 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Olha só, Jesus está vendo a queda do diabo, a queda sendo operada pelo poder que ele deu a homens comuns, não apenas aqueles 12. E Jesus Cristo vê que os 70 estão alegres demais, dizendo: Senhor, que maravilha, nós estamos alegres, todos os demônios em teu nome nos obedeceram, se sujeitaram a nós. Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu. E olha o que ele fala aqui no versículo 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, chamando Satanás de inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os demônios, os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. A alegria de Jesus é, em primeiro lugar, com a salvação que nós recebemos. Nós temos que nos alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Ficamos alegres porque o demônio sai,
Mas isso é consequência da autoridade do nome de Jesus. Mas olha que coisa linda. Ao mesmo tempo que Jesus disse para os alegres 70, né? Estavam comemorando: Senhor, em teu nome todos os demônios nos obedecem. Eles estavam felizes. Jesus disse: não se alegrem por causa disso, não. Não se alegrem por isso, se alegrem porque o vosso nome está escrito no céu. Mas olha só, ele mesmo, Jesus, se alegra nessa hora, porque ele viu Satanás como um raio caindo do céu. Ele fica muito alegre. Em seguida está escrito que naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Meu querido, Jesus fica muito alegre porque você é salvo, porque você se converteu das potestades das trevas para a luz, porque você se converteu de Satanás para Deus. Jesus se alegra muito porque o teu nome está escrito no livro da vida, mas ele mesmo se regozija, ele mesmo comemora porque você recebeu o poder de Deus para colocar o diabo debaixo dos seus pés. Jesus mesmo se alegra de ver que o diabo já caiu do céu como um raio que despencou no abismo. Jesus se alegra que o ser humano, que antes era atormentado pelo diabo, agora se converteu das trevas para a luz, se converteu de Satanás para Deus e passa ele a ser inimigo de Satanás. Não existe acordo, amados. Não tem trégua. Ainda que você queira ficar indiferente a isto, Satanás nunca vai cessar de guerrear contra a tua vida. A pessoa pode estar servindo o diabo. Teve um presidiário que foi encarregado de matar outro. Ele falou: não vou matar não. Aí o chefe na cadeia mandou que aquele presidiário que se recusou a cumprir a sua ordem fosse assassinado. E um outro que pegou, foi e matou outro presidiário, depois ele mesmo vai morrer assassinado pelos mesmos colegas de penitenciária. Então quer dizer que o diabo, ele não dá trégua para ninguém. A pessoa esteja com Deus, ou a pessoa esteja com o diabo, servindo Satanás, o diabo vai acabar com ela. O diabo vai matar a pessoa. Agora, nós temos uma garantia especial. Nós passamos das trevas para a luz, nós nos convertemos de Satanás para Deus, e quando o diabo vem nos tocar, quando o diabo tenta nos matar, o céu responde para Satanás: nesta vida você não toca, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Esta pessoa, Satanás, ao invés de ser tocada por você, é ela que vai te colocar por terra, demônio. É com isso que Jesus se alegra. Jesus Cristo, o Filho de Deus, quer que você se converta totalmente de Satanás a Deus. Ninguém vai dizer: eu sirvo Satanás. É uma minoria. É uma minoria que diz: eu sou satanista, sim. Eu sirvo o diabo. A pessoa está lá trabalhando com Exu, sabe que no terreiro o Exu é o demônio, mas ela está lá porque quer. Está esclarecido.